Socotra parece um erro de cálculo do processo evolutivo, uma terra onde a geologia decidiu seguir um caminho próprio enquanto o resto do planeta olhava para o outro lado. A cerca de 350 quilômetros da costa do Iêmen, você encontra um arquipélago que desafia a lógica das zonas climáticas conhecidas, abrigando uma biodiversidade que não existe em nenhum outro paralelo terrestre. Enquanto a maioria das ilhas remotas sobrevive de uma semelhança distante com o continente mais próximo, Socotra desenvolveu 37% de suas espécies vegetais como endemismos exclusivos, o que significa que, para essas plantas, o mundo inteiro se resume àquele afloramento rochoso no Oceano Índico. É um lugar onde as árvores parecem ter nascido de um rascunho de ficção científica, com copas que lembram grandes cogumelos ou corações pulsando em resina vermelha. Uma paisagem silenciosa e quase alienígena que dita o ritmo da existência para quem ali decide fixar residência ou apenas compreender a escala do isolamento geográfico absoluto. Viver nessas coordenadas, em pleno 2026, é enfrentar um choque entre a tradição ancestral e as correntes invisíveis da globalização que tentam, timidamente, tocar a costa de Hadibó. As estradas ali não são fluxos constantes de circulação, mas caminhos moldados pela severidade da monção, que divide o ano em dois mundos, o tempo em que o mar se torna inacessível e o isolamento se torna, na prática, uma condição de sobrevivência absoluta para cada habitante. Se você parar para pensar que quase um terço de toda a fauna local não foi registrada em nenhum outro ecossistema, começa a compreender por que a vida em Socotra exige uma observação quase religiosa sobre os recursos naturais. Quem consegue acompanhar esse tipo de análise mais profunda sobre o equilíbrio entre o ser humano e um dos ambientes mais únicos da Terra, já entende a importância de se manter atualizado. E nesse ponto, o botão de inscrição abaixo torna-se um facilitador necessário para não perder os próximos capítulos desta expedição técnica. A rotina em 2026 não se mede pelo relógio, mas pelo comportamento das nuvens que se prendem às encostas das montanhas de Haghier. Ali, o conceito de infraestrutura urbana cede lugar ao conhecimento profundo dos poços de água e das passagens entre os vales calcários. Para alguém que busca entender a mecânica dessa vida, é fundamental perceber que não se trata de uma sobrevivência rudimentar, mas de uma gestão complexa de escassez. A eletricidade, que chega por redes muitas vezes intermitentes, convive com tradições de pastoreio que atravessam séculos sem grandes alterações, criando uma economia de subsistência que ignora completamente as pressões do mercado ocidental. É curioso notar, aliás, como a percepção de riqueza em Socotra está desconectada da acumulação de bens, focando quase inteiramente no acesso controlado aos pontos de água doce durante os longos meses de seca extrema. Existem especialistas que dedicam a vida toda apenas a mapear as variações de resiliência das populações isoladas, e essa forma de pesquisar conteúdo vai muito além do que o algoritmo costuma entregar na superfície da plataforma. Justamente por isso, se você aprecia esse nível de detalhamento documental e quer fortalecer a produção de materiais que investigam lugares esquecidos pelas rotas comuns, considere sua inscrição no canal. Ela é o combustível para continuarmos esse mergulho em territórios que a maioria do mundo ignora. A relação dos habitantes de Socotra com o seu terreno, por exemplo, é mediada pela presença constante da Dracaena cinnamomum, a árvore sangue de dragão, cujas propriedades resiníferas moldam inclusive a economia medicinal local. Não é apenas uma planta icônica,
É um pilar cultural, uma estrutura que fornece sombra, sustento e uma espécie de âncora visual numa geografia que se desdobra em fendas que não permitem distrações. A estranheza desse lugar, que atrai cada vez mais pesquisadores e curiosos, decorre de um isolamento que dura milhões de anos. Geologicamente, Socotra se separou da massa continental do Gondwana em um período onde a vida no resto do planeta ainda não tinha tomado a forma que reconhecemos hoje. Quando você caminha pelo planalto de Diksam, não está apenas em um pedaço de terra no oceano. Você está literalmente em um fragmento de um tempo geológico anterior, quase como se o relógio da Terra tivesse congelado para aquele ponto específico. Esse isolamento total durante milênios criou um laboratório natural de adaptação, onde as espécies não competiram com invasores externos, desenvolvendo nichos que se tornaram dependentes uns dos outros. Para a vida humana ali, isso se traduz em um respeito quase instintivo pelo que o ambiente entrega. Não há excessos porque o ecossistema é, por definição, fechado. Se um habitante decide desmatar ou alterar o curso de um riacho, a consequência é sentida coletivamente em pouquíssimo tempo. É essa interdependência que faz com que qualquer tentativa de modernização acelerada encontre uma resistência cultural tão sólida e, ao mesmo tempo, tão invisível. Se você está começando a sentir o peso dessa escala histórica, saiba que essa clareza de visão é o objetivo principal de quem acompanha o canal. Não deixe de se inscrever para garantir que o YouTube te notifique assim que a investigação sobre os mecanismos climáticos de 2026 for liberada no próximo vídeo. A sobrevivência em Socotra também é definida pela forma como a população local encara o turismo emergente. O dilema é real. A abertura para o mundo traz tecnologia, médicos e novas conexões, mas também ameaça a fragilidade extrema desse solo e a pureza do ar das montanhas. Quem ali vive hoje percebe que cada turista que desembarca em Radibó atua como um agente de mudança, alterando ainda que minimamente os preços dos alimentos básicos e a dinâmica das pequenas vilas de pescadores que margeiam as águas cor de safira. É um equilíbrio tenso que ninguém sabe por quanto tempo mais será mantido. Enquanto o mundo debate formas de sustentabilidade, os socotrenses as praticam há gerações, não por escolha ecológica consciente de um manual de instruções, mas porque a própria ilha não permite que seja de outra forma. A lição de casa para nós é entender que essa estranheza que vemos com admiração é, na verdade, uma maestria em viver com o mínimo, uma habilidade que o mundo hiperconectado parece ter esquecido completamente no meio do barulho incessante dos centros urbanos. Considere que, num cenário onde a água doce é um artigo de luxo, o valor de uma fonte natural em um vale escondido supera qualquer transação comercial feita via satélite. Quando você ouve relatos de quem esteve em Socotra em 2026, há um denominador comum: o silêncio. Um silêncio que não é apenas ausência de ruído humano, mas a presença de uma natureza que domina a paisagem. Não há espaço para o desperdício, seja ele de energia, alimento ou de oportunidade. A vida, ali, é focada na manutenção do presente imediato. Se a monção se atrasa 2 dias, a rotina de cultivo muda, a pesca é interrompida e a vida na ilha se ajusta silenciosamente, sem que ninguém precise convocar uma reunião de emergência ou pedir auxílio externo. Essa capacidade de adaptação silenciosa que torna o estudo desses seres humanos tão fascinante e, honestamente, vital para entendermos as nossas próprias limitações enquanto sociedade que depende demais de sistemas que, diante de qualquer perturbação climática, colapsam rapidamente. A curiosidade que nos trouxe até aqui é apenas a ponta do iceberg desse isolamento geográfico. O que diferencia este ponto do planeta de qualquer outro não é a beleza física, embora ela seja de cortar a respiração,
mas a lógica interna que rege a existência diária. Há algo profundamente recompensador em observar uma cultura que, mesmo diante das promessas de tecnologia, ainda escolhe o ritmo do sol e o curso dos ventos como seus verdadeiros indicadores de tempo. Muita gente que chega até este ponto da narrativa já percebeu que esse tipo de conteúdo não é feito para o consumo rápido e sem reflexão. Por isso, a sua inscrição no canal e o seu comentário sobre qual aspecto dessa isolação mais te impressionou são fundamentais para que a gente continue subindo o nível técnico dessas investigações. Sem esse suporte direto de quem realmente se importa, o sistema acaba privilegiando vídeos vazios, o que é um desperdício para quem busca informação de valor como você. Observar a vida cotidiana em 2026 é notar como as novas gerações começam a lidar com esse paradoxo. Por um lado, o desejo de acesso a uma rede de internet global e as facilidades que o século XXI oferece. Por outro, o reconhecimento de que a força da identidade socotrense reside justamente na sua separação do restante do bloco continental. Esse conflito interno é a nova história da ilha, talvez mais impactante do que qualquer exploração geográfica já feita anteriormente. Como será o futuro de alguém que, ao mesmo tempo, quer pertencer à modernidade global e preservar uma biologia que literalmente não sobrevive fora daquelas rochas? A resposta provavelmente não está pronta. Ela está sendo escrita dia após dia nas encostas calcárias, onde a tecnologia de ponta começa a encontrar a poeira de um solo que viu o surgimento de espécies antes mesmo da existência da civilização humana, tal qual conhecemos hoje. Cada novo movimento dentro de Socotra, portanto, deve ser observado não como uma curiosidade de revista, mas como um teste de resiliência cultural sem precedentes. A estrutura social, ao contrário do que se imagina, não é estratificada conforme os modelos convencionais de riqueza. A influência e a liderança nas vilas socotrenses derivam muito mais de um conhecimento prático e profundo do terreno, onde encontrar água, como prever a mudança nos padrões dos ventos monsônicos, do que de posses materiais ou cargos formais. Existe, contudo, uma mudança clara ocorrendo. Com a chegada constante de investigadores internacionais e de um fluxo crescente de pessoas interessadas na ecologia única do arquipélago, novos papéis estão sendo desenhados para os jovens que dominam línguas estrangeiras ou técnicas de mediação ambiental. Esta é a fronteira mais invisível e talvez a mais crítica da vida em Socotra em 2026. A transformação de um guardião do território em um gestor de recursos para olhos estrangeiros. Manter a soberania sobre a própria história, enquanto essa história se torna um objeto de estudo global, é o desafio que nenhum habitante ali vive sem notar. Se você chegou até aqui, já deve ter sacado que essa é uma análise que vai muito além das fotos bonitas de redes sociais. Se você gosta de investigações que tratam temas complexos com a gravidade que eles exigem, aproveite agora para se inscrever no canal, garantindo que as próximas partes dessa análise cheguem até você sem filtros algorítmicos. O que mais impressiona em Socotra não é sua distância do mundo, mas o fato de que, mesmo com toda essa distância, ela é um espelho. O que ocorre lá hoje, com a pressão sobre os recursos hídricos e a necessidade de proteger um patrimônio natural contra a exploração predatória, são as mesmas perguntas que todos nós, em qualquer lugar do globo, teremos que responder nas próximas décadas. A diferença é que em Socotra o impacto dessas decisões é visível em tempo real, gravado nas árvores, nos ventos e nas pedras que carregam o peso de milênios. É possível sentir, ao analisar esses dados, que o isolamento é relativo, mas a responsabilidade sobre o território é absoluta.
Não há para onde fugir quando o seu ecossistema é o único que você possui e ele se fecha em si mesmo, protegendo, ao mesmo tempo que limita, cada vida humana que ali respira a cada manhã. Viver em Socotra não é um exercício de sobrevivência, como imaginam os que pensam em selvas impenetráveis ou desertos áridos de filmes. A realidade local, para quem habita as encostas da Cordilheira Raguier ou os vilarejos espalhados pelo Planalto de Dixam, é marcada por uma negociação silenciosa com o tempo e com o clima. Imagine por um momento a rotina de um chefe de família que precisa equilibrar o cultivo do cate, uma prática de subsistência que demanda uma quantidade específica de água, com as rigorosas diretrizes de conservação que impedem o uso deliberado de poços em períodos críticos de seca. Esse não é um embate apenas sobre recursos, é um choque entre o modo de vida ancestral, que sustentou gerações durante séculos, e a nova urgência climática global que olha para cada metro quadrado do arquipélago como um museu a céu aberto a ser blindado. Se você acompanha a forma como essas tensões se moldam e quer se aprofundar na mecânica invisível da ocupação humana em territórios isolados, este é o momento ideal para fortalecer o canal com sua inscrição. Quem entende a importância de documentar o real valor da resiliência humana sabe que essa base sólida de seguidores é o que permite mantermos uma análise constante sem ceder a apelos de conteúdo superficial. Voltando ao nosso cenário de contraste, perceba como a tecnologia chegou a Socotra não através de um plano de modernização gradual, mas em saltos. O acesso à internet via satélite, por exemplo, não apenas encurtou distâncias geográficas, mas alterou a percepção da própria juventude local sobre o valor de suas tradições. Onde antes se passava o conhecimento sobre a extração da resina de sangue de dragão, ou sobre os padrões de vento para a navegação costeira, hoje a dúvida paira. O quanto desse saber é, na verdade, um capital valioso de troca no mercado global e o quanto disso corre o risco de ser silenciado pelo brilho instantâneo do que vem de fora. Essa dúvida que plantei na mente do jovem morador não é um exagero dramatizado, é uma necessidade técnica de sobrevivência cultural. Pense numa vila que ainda hoje depende das chuvas das monções para encher seus reservatórios de pedra. Cada milímetro de precipitação é calculado, não por especialistas de laboratório, mas pela observação direta das nuvens que batem nos picos da cordilheira. Ocorre que, com as mudanças climáticas que afetaram o Oceano Índico na última década, o calendário tradicional está falhando. As chuvas que traziam previsibilidade agora chegam de forma irregular ou com força destrutiva, corroendo solos que foram preparados durante séculos para uma estabilidade que em 2026 simplesmente não existe mais. A vida nesse contexto torna-se um jogo de ajuste constante. Se você já parou para pensar em como nossa própria rotina ocidental parece confortável demais diante da precisão matemática que uma vida insular exige, é possível que você entenda o porquê de insistirmos na precisão de cada detalhe deste relato. Deixe seu like se essa reflexão sobre a vulnerabilidade compartilhada ressoa com a forma como você percebe o mundo hoje. Isso ajuda muito a mostrar ao sistema que conteúdos de profundidade ainda são vitais. A logística é outro ponto que desmancha qualquer ilusão romântica sobre morar no arquipélago. Esquecer de comprar um suprimento básico no continente significa, por vezes, esperar semanas por uma conexão aérea ou marítima que, dependendo do humor do mar, pode nem ocorrer. O conceito de pronta entrega é uma abstração inútil por lá. Tudo o que entra em Socotra é um evento. Cada produto, cada painel solar, cada peça de reposição para as poucas estruturas de infraestrutura elétrica. Isso gera uma cultura de reparo que beira a genialidade.
algo que as sociedades urbanas, viciadas no descarte imediato, perderam há tempos. O morador que conserta um motor usando uma peça reaproveitada de outro equipamento de décadas atrás não faz isso por tédio ou economia, faz porque a escassez é a única regra absoluta que dita o ritmo de quem vive isolado. É um modo de vida que ensina mais sobre sustentabilidade prática do que qualquer conferência climática internacional. Justamente porque lá o custo da falha no reparo é a privação direta do bem. Por falar nisso, alguém que está acostumado a viver em grandes centros dificilmente consegue imaginar a dimensão do silêncio noturno em Socotra, um silêncio que, longe de ser vazio, é densamente povoado por sons de animais noturnos e pelo rugido distante e perpétuo do oceano. É nessa quietude que as grandes decisões locais são tomadas nos conselhos das vilas. Ninguém decide sobre o uso de uma estrada ou a permissão para uma trilha turística sem passar pelo crivo das lideranças que, na prática, são os verdadeiros gestores do solo. Essa autoridade local, muitas vezes ignorada pela burocracia central, é quem detém a chave da conservação ambiental real. Quando estudiosos chegam de fora com propostas acadêmicas sobre o ecossistema, o choque de culturas é inevitável. Enquanto um lado busca extrair dados científicos para publicar em uma revista distante, o outro está preocupado com o impacto imediato daquela presença na fonte de água local. Quem garante, afinal, que o interesse acadêmico não vai colocar em risco justamente a fragilidade que ele estuda? Esse paradoxo, esse atrito contínuo, é o que torna o cotidiano em Socotra tão fascinante e, simultaneamente, tão exaustivo para quem lá habita. Note como a estrutura familiar se adaptou a esse fluxo de visitantes. Não se trata de uma abertura comercial selvagem, como em outros destinos turísticos, mas de uma seleção criteriosa, feita na ponta do pé, de onde entra e onde circula o dinheiro estrangeiro. Famílias que antes viviam exclusivamente do pastoreio de cabras encontraram meios de converter suas moradas em pontos de apoio para visitantes sem descaracterizar a arquitetura local, feita de pedras secas e adaptada para suportar os ventos ciclônicos da temporada. É um equilíbrio, uma dança coreografada para manter o essencial intocado. Existe uma resistência latente em aceitar que o lugar se torne apenas um cenário para estrangeiros. É uma luta política, talvez a mais importante, que se travou dentro das casas e dos conselhos regionais. Se você se sente instigado pela forma como a identidade de um povo luta para não ser dissolvida pela curiosidade externa, acompanhe nosso próximo passo, a análise de como a economia digital está entrando pelas frestas desse isolamento, algo que detalharemos com fatos cruciais na sequência de nossa investigação. A educação, por sua vez, tornou-se o novo campo de batalha intelectual. Jovens socotranos hoje têm acesso a dispositivos que lhes mostram um mundo que seus pais jamais vislumbraram em tempo real. O computador que carrega o conhecimento de uma universidade a 10.000 quilômetros de distância também traz o padrão de consumo de metrópoles globais. O que resta para esse jovem da sabedoria dos ancestrais, dos nomes secretos das ervas que curam feridas ou dos segredos das estrelas que orientam as rotas migratórias? A pergunta não é se ele vai abandonar esse saber, mas se ele será capaz de traduzi-lo para a linguagem de um mundo que mede o valor de tudo pelo seu potencial de mercado. E se você valoriza o tipo de investigação que vai a fundo no que a maioria prefere ignorar, saiba que essa busca pela compreensão do que realmente mantém a essência de Socotra exige apoio constante. Inscreva-se, pois o desenrolar dessa história não se encerra aqui. Ele apenas se torna mais complexo conforme a tecnologia esgarça as defesas naturais da ilha. Reflita, enquanto absorve essas observações.
Se não estamos todos, em algum grau, vivendo essa mesma tensão entre preservar nossa essência e ceder às pressões de um mundo que avança cada vez mais rápido e nos exige padrões cada vez mais homogêneos. A diferença, a grande e inegável diferença, está na margem de manobra. Aqui, se a rede cai, se a chuva atrasa, se o sistema falha, temos redundâncias de todos os tipos. Em Socotra, a redundância é a própria resiliência da pessoa. O fato é que a experiência de viver num lugar que se recusa a ser uma página de revista de viagens, mas que é, ao mesmo tempo, fundamental para o equilíbrio biológico do planeta, nos oferece um espelho cruel e necessário. Estamos apenas começando a desmembrar os motivos que tornam 2026 um ano decisivo para a preservação desse santuário. E se você chegou até esta altura da exposição, está claro que a busca pela verdade é o que nos move. Aproveite este segundo, antes de prosseguirmos, para garantir sua inscrição no canal. Um movimento pequeno, porém fundamental para quem quer continuar acompanhando essa investigação até o fim, sem cair em conclusões simplistas ou narrativas prontas. Viver em Socotra não é apenas ocupar um espaço geográfico isolado no Oceano Índico. É habitar uma falha temporal onde a evolução biológica parece ter decidido seguir um caminho independente. Quando alguém questiona a viabilidade prática dessa existência em 2026, a resposta não reside em confortos ou facilidades urbanas, mas na observação de uma dinâmica de sobrevivência que raramente ocupa as manchetes dos grandes portais de notícias. Pense no desafio constante de gerir recursos num território que, por meses a fio, é cortado de quase todo o suprimento externo devido aos ventos incessantes das monções. O ciclo da vida aqui não é ditado por calendários bancários, mas pela percepção profunda dos sinais do mar e do solo. Aqueles que entenderam a importância de documentar e discutir essas realidades sem artifícios já se juntaram à nossa comunidade através do botão de inscrição, garantindo que o conhecimento sobre ecossistemas tão sensíveis circule entre quem realmente se importa com a profundidade das coisas. Imagine por um momento a rotina de quem depende quase exclusivamente da extração artesanal de resinas ou da pesca tradicional. Não existe a pressa industrializada da reposição imediata. Se uma ferramenta quebra, a solução não é a compra através de um clique em uma vitrine digital, mas o conserto manual com o que está à disposição na paisagem imediata. Essa é a essência do que muitos chamam de autossuficiência, mas que, na prática, é um exercício brutal de criatividade constante. A pressão externa, porém, chega mascarada de progresso. Chegam os planos de infraestrutura, as promessas de conectividade total e a ideia de que a ilha precisa ser aberta para prosperar economicamente. Mas, quando falamos sobre progresso, quem define o que é ganho e o que é perda? Se cada movimento de avanço significa o apagamento de um conhecimento ancestral, a balança é muito mais pesada do que parece à primeira vista. Esse tipo de análise de causa e consequência é o coração do que fazemos por aqui. E se este mergulho profundo no cotidiano socotriano tem feito sentido para você, inscreva-se no canal para não perder o próximo desdobramento dessa investigação que explora exatamente os limites éticos do turismo moderno. A água, ou a falta dela em períodos críticos, é outro ponto de inflexão na rotina local. Em diversos povoados, a gestão do uso de poços naturais é uma política de Estado viva, um acordo social tácito que atravessa gerações sem precisar de um único contrato de papel assinado. A forma como o recurso é distribuído respeita o momento da colheita, a saúde das árvores de sangue de dragão e a demanda da pecuária familiar. Ao contrário das metrópoles, onde o desperdício é um subproduto invisível da abundância tecnificada, em Socotra, cada litro tem um histórico de esforço.
Existe uma lição sobre humildade nesse processo que, por vezes, ignora quem vive no centro das facilidades urbanas. O fato é que quem acompanha essa série de vídeos já compreendeu que não estamos falando apenas de uma ilha exótica, mas de um modelo de existência que desafia o nosso modo de vida frenético e, por vezes, desperdiçador. Se você sente que esse contraste traz uma perspectiva necessária para o seu próprio dia a dia, deixe seu like. Ele ajuda o algoritmo a entender que existe um público atento a conteúdos sérios, feitos para quem busca algo além do entretenimento descartável. Consideremos a complexidade social dessa transição de 2026. Jovens habitantes da ilha encontram-se hoje entre duas realidades distintas: o saber oral dos seus antepassados e o acesso global à informação via redes móveis. Esse hiato de conhecimento é talvez a mudança mais silenciosa e profunda. Pense num cenário onde o jovem decide que o mercado de turismo é mais rentável do que o manejo sustentável das encostas. Num primeiro olhar, a rentabilidade parece um ganho indiscutível. Mas, em 10 ou 20 anos, se a vegetação endêmica, o verdadeiro motor da atração turística, for degradada por uma ocupação desordenada, que valor restará? A economia aqui é tão frágil quanto o solo calcário de muitas partes da ilha. Essa clareza de visão é o que buscamos entregar em cada material postado aqui. Quem compreende a fragilidade desse sistema percebe a importância de se inscrever, pois o conteúdo futuro vai detalhar como essas pequenas decisões econômicas estão redesenhando o futuro do santuário. Estar em Socotra é confrontar a ideia de que a tecnologia por si só é uma libertadora. Para o habitante local, ela pode representar a entrada em um mercado global de trabalho, mas também a introdução de necessidades que antes não existiam. A ansiedade pela conexão, pela atualização e pelo consumo de bens supérfluos começa a substituir o ritmo contemplativo. É uma forma de erosão comportamental, similar à erosão geológica que vemos na costa, mas muito mais difícil de conter, porque é invisível e rápida. Observe que o seu interesse por um tema tão específico e denso não é por acaso. É um reflexo de uma busca pela essência, pela busca daquilo que, embora distante fisicamente, mantém uma conexão vital com o que significa ser humano num ambiente radicalmente diferente do nosso. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que mais te causa espanto nessa dinâmica, pois a troca de ideias nos comentários é onde a investigação ganha novos contornos, enriquecendo o debate com diferentes visões de mundo. O que se torna evidente ao observar o progresso em Socotra é que as soluções trazidas de fora raramente consideram a peculiaridade biológica da ilha. O plantio de árvores não nativas ou a introdução de métodos intensivos de produção de energia podem parecer eficientes no papel, mas ignoram a delicadeza de um equilíbrio que levou milhões de anos para se estabilizar. Existe um risco inerente à tentativa de domesticar o selvagem sem o devido respeito ao que o selvagem nos ensina. Se você, como muitos que nos acompanham, valoriza essa visão mais sistêmica e menos imediatista dos problemas complexos, garanta sua inscrição logo abaixo, garantindo que o conhecimento aqui debatido não desapareça no mar de informações inúteis da internet. Estamos tratando de uma sobrevivência que, ironicamente, pode ensinar muito sobre a sustentabilidade das nossas próprias vidas. Essa trajetória é de descoberta, mas também de uma responsabilidade que compartilhamos enquanto espectadores atentos. Não estamos apenas consumindo dados sobre uma ilha remota. Estamos observando um laboratório a céu aberto da nossa própria capacidade de adaptação ou destruição. A cada bloco que avançamos, torna-se claro que Socotra não precisa ser salva pelos padrões externos.
Ela precisa ser compreendida em seus próprios termos, com uma paciência que a vida moderna tornou quase impossível de exercitar. Aqueles que estão conosco nesta jornada sabem que a cada novo vídeo abrimos camadas mais profundas de um mistério que, quanto mais se revela, mais convoca a reflexão sobre nossas escolhas pessoais. Quem ainda não se inscreveu, essa é a hora, antes que avancemos para os próximos capítulos dessa análise, onde a pressão do mundo moderno sobre os costumes locais se torna ainda mais evidente. E se a informação que compartilhamos hoje adicionou valor à sua compreensão sobre o mundo, um simples like já sinaliza nossa força como comunidade interessada em temas que fogem do comum, ajudando a espalhar a importância de Socotra para um público mais amplo. Viver em Socotra não é uma questão de escolha geográfica, é uma negociação constante com os limites do possível. Pense na rotina de quem habita os planaltos centrais desta ilha. Enquanto o resto do planeta encara a ideia de isolamento como um problema de conectividade digital ou logística comercial, em Socotra, o isolamento é a estrutura base da existência. A escassez de água potável no topo das encostas não é uma crise pontual que se resolve com uma ida ao mercado. É uma constante que dita a disposição das casas, o tamanho das comunidades e a arquitetura das relações humanas. A água é, aqui, a moeda real. Quando você compreende esse detalhe, a forma como os habitantes gerenciam o acesso às fontes naturais deixa de parecer algo rudimentar e passa a ser visto como uma sofisticada lição de engenharia social focada na preservação absoluta. É um modelo de vida onde o erro é caro demais para ser cometido. Se você já parou para notar como nossas cidades modernas desperdiçam recursos vitais por simples desatenção, entenda que a clareza de propósito que socotranos possuem em relação aos seus bens básicos é o que define quem consegue prosperar nesse solo por séculos. Acompanhar essa análise de perto é um privilégio que quem se inscreve no canal garante, evitando que essa perspectiva valiosa se perca na velocidade das recomendações superficiais do algoritmo. Imagine, por um momento, a carga cognitiva necessária para viver em um cenário onde o clima não é apenas algo que se observa pela janela, mas algo que define se o esforço da semana terá sucesso. As monções, que trazem ventos violentos e uma umidade densa, transformam rotas acessíveis em abismos intransitáveis. Alguém vivendo ali não planeja sua vida por trimestres ou metas anuais. A escala de tempo é ditada pela estação. E é justamente nessa cadência que mora o desafio que a maioria ignora. A tentativa de aplicar cronogramas de produtividade de centros urbanos em uma ilha onde a prioridade é o estoque de forragem e o reparo do telhado antes da tormenta é o que gera os maiores atritos. Não existe adaptação forçada que supere a observação silenciosa dos ciclos da natureza. E é curioso notar como, quanto mais essa disparidade se acentua com as novas tentativas de desenvolvimento, mais os habitantes nativos recuam para a sabedoria ancestral, tratando inovações externas com uma cautela que beira o ceticismo saudável. Você percebe, ao olhar para esse cenário, que o conflito não é entre o moderno e o atrasado, mas entre a velocidade do lucro e a resiliência do tempo longo. Esse é o tipo de investigação profunda que exige paciência. E se você chegou até aqui, é porque sua capacidade de atenção é um recurso que valorizamos. E, portanto, reforçar sua inscrição no canal é a forma mais direta de garantir que o próximo fragmento desse enigma chegue até você sem filtros. Ao longo desses anos, vimos que Socotra não aceita imposições levianas. Quando se sugere a construção de infraestrutura pesada, frequentemente ignora-se a estabilidade do solo e a fragilidade das rotas de drenagem natural. Um exemplo hipotético, mas comum,
Ao pavimentar uma trilha de séculos para facilitar veículos motorizados, altera-se o curso natural das águas pluviais, o que, em poucos anos, causa uma erosão severa que destrói o que tentou ser melhorado. É um ciclo de causa e efeito imediato, e muito mais rápido do que qualquer relatório de impacto ambiental costuma prever. O erro de percepção está em acreditar que a tecnologia simplifica a vida. Em Socotra, muitas vezes, a tecnologia apenas desloca o problema para uma esfera onde ele se torna muito mais difícil de conter. Refletir sobre isso nos leva a questionar por que somos tão obcecados por mudar o que funciona dentro de suas próprias limitações. A resposta, muitas vezes contra-intuitiva, reside na nossa incapacidade moderna de tolerar a ideia de que um lugar pode ser feliz e funcional sem ser interconectado ao sistema global de consumo. Socotra é um espelho desconfortável. Ela nos mostra que a privação de certas comodidades pode estar diretamente ligada à manutenção de um ecossistema mental e físico mais estável. A grande virada, e o ponto que muitos especialistas em desenvolvimento sustentável evitam tocar, é que talvez a verdadeira tecnologia de ponta para a sobrevivência em ambientes extremos não seja o próximo dispositivo de energia renovável ou o novo sistema de filtragem, mas a preservação da estrutura social que coloca a comunidade acima do indivíduo. É uma mudança de perspectiva radical. Quem compreende a importância desse debate sabe que o like aqui funciona como um termômetro. Ele nos diz que estamos no caminho certo ao expor essas verdades inconvenientes, ajudando a quebrar a barreira da bolha em que a maioria vive. Considere a dinâmica das trocas comerciais locais, que ainda sobrevivem à sombra das grandes redes globais. Existe uma espécie de economia baseada na confiança e na utilidade direta que, para o observador urbano, parece arcaica. Contudo, essa mesma economia é o que protege os habitantes de oscilações brutais, de preços ou rupturas no abastecimento. Se o mercado global entra em colapso ou uma cadeia logística falha, Socotra permanece. Ela possui seu próprio ritmo de abastecimento. É uma independência que foi conquistada pelo isolamento e mantida pelo conhecimento profundo do que a ilha pode oferecer. O que chamamos de limitação é, na verdade, uma zona de segurança blindada pelo distanciamento. Ao entendermos que a nossa própria dependência de sistemas complexos e distantes nos torna vulneráveis, passamos a olhar para os socotranos com uma espécie de respeito genuíno e não com aquela condescendência de quem observa um povo atrasado. É esse deslocamento de olhar que tentamos construir a cada vídeo. Ainda há uma camada pouco discutida nesse processo: o impacto das escolhas individuais de quem se torna um observador atento desse fenômeno. Não basta apenas consumir o conteúdo. É preciso internalizar que a pressa com que vivemos nosso cotidiano é o que nos impede de notar a elegância das soluções de Socotra. Quando você se inscreve e acompanha as atualizações sobre o andamento dessas tensões, você não está apenas assistindo, está participando da curadoria de um conhecimento que está sendo testado ao limite do tempo. É por isso que cada comentário seu contando o que mais te choca nessa forma de vida é lido como um dado para a nossa análise conjunta. Deixe registrado seu ponto de vista, o que, na estrutura de sua própria rotina, você sacrificaria hoje se pudesse viver com a clareza e o propósito que observamos nos habitantes dessa ilha remota? Este convite para o comentário não é apenas um engajamento, é a construção de uma base de conhecimento que estamos consolidando aqui. A próxima fase da nossa análise, que vamos desdobrar nos vídeos seguintes, exige que você já tenha internalizado a importância dessa independência
Estamos nos preparando para entrar num nível onde as pressões de órgãos internacionais e interesses externos começam a colidir com a cultura local de maneira agressiva. E é vital que você esteja inscrito para acompanhar como o equilíbrio se mantém ou se rompe. Quem se inscreve hoje garante estar na linha de frente dessa compreensão, sem precisar depender das narrativas superficiais que costumam ignorar a complexidade humana. E claro, se você percebe que esse nível de detalhe faz a diferença, o seu like ajuda a sustentar essa produção, assegurando que o tempo investido em cada investigação continue gerando reflexões reais e fundamentadas para todos nós. A verdadeira pergunta, no entanto, não é se Socotra vai resistir ao futuro, mas quanto do nosso próprio sentido de humanidade ainda podemos resgatar ao observar sua resiliência. O isolamento geográfico, que por séculos funcionou como um escudo natural contra a padronização, tornou-se o mais valioso laboratório vivo do planeta. Ao longo desta investigação, percebemos que viver ali não significa apenas habitar um território de rochas cinzentas e árvores sangue de dragão. Significa abraçar uma temporalidade que o mundo moderno insiste em erradicar. Se você entendeu que o valor de Socotra não está no cenário, mas na persistência de uma forma de vida que não se mede por escalas globais, sua inscrição no canal se torna uma assinatura de apoio a esse olhar apurado. Clique no botão de inscrever-se abaixo para garantir que a sequência dessa análise, onde dissecaremos os próximos passos dessas influências externas sobre a ilha, chegue diretamente a você, mantendo essa investigação sempre ativa na sua lista de acompanhamento. A realidade de Socotra é um espelho que nos devolve uma imagem incômoda, a de que podemos sim funcionar fora da engrenagem do consumo acelerado e da conectividade tóxica. Cada like neste vídeo reforça o compromisso de trazer esse nível de profundidade analítica sem filtros, assegurando que o tempo investido aqui não seja apenas entretenimento, mas um lembrete constante de que outras formas de existir ainda são possíveis. Deixe o seu comentário sobre qual aspecto da vida insular mais desafia a sua percepção de tempo. Essa é a peça que falta para montarmos o próximo quadro dessa série. Nos vemos na continuidade desse estudo, onde a fronteira entre o antigo e o iminente se torna cada vez mais nítida.